Olá, tudo bom? Se você usa ou já pensou em usar o Ozempic, o Mounjaro, alguma dessas canetas emagrecedoras, você deve saber do super efeito que tem para o controle do peso, para perda de peso. E muitas pessoas ficam muito preocupadas quando vai aproximando o fim do tratamento, já conseguiram chegar à sua meta, já conseguiram emagrecer tudo o que queriam, ficam preocupadas, né? Meu Deus, e agora? Quando eu parar esse remédio, o que será que acontece? Será que a minha fome vai voltar explodindo? Será que o peso vai voltar rápido? Será que o meu metabolismo vai travar de novo? Hoje eu vou te explicar nesse vídeo aqui o que a ciência já sabe, o que é esperado que aconteça com o seu corpo e principalmente o que faz muitas pessoas conseguirem sustentar esses resultados maravilhosos que esses remédios trazem para eles. Então fica aí até o final que você vai adorar com certeza. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já utilizou o Mounjaro, o Ozempic, alguma outra dessas canetas emagrecedoras, se você já parou de utilizar há muito tempo ou não. Como foi para você essa questão do reganho de peso? Teve, não teve? Eu vou adorar ver o seu comentário, sou super curiosa com isso. Lembre de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e compartilhe esse vídeo com quem tá aí nesse momento, nessa preocupação, né? Vamos ampliar essa nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Se você puder, inclusive, deixar sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito. Mostre para o YouTube que você gosta do canal, apoie, confia no meu conteúdo e também te ajuda, porque o YouTube vai entendendo que você gosta e manda mais vídeos parecidos com o seu gosto pessoal para você. A gente sabe que o Mounjaro e o Ozempic, quando eu falo Mounjaro e Ozempic, eu tô falando dessas canetas emagrecedoras, né? Eles atuam diretamente na saciedade, no controle da glicose e ajudam muito no processo de perda de peso realmente. São remédios que têm um resultado muito interessante, porque eles suprimem muito a fome, eles aumentam muito a saciedade, então as pessoas sem esforço conseguem fazer melhores escolhas alimentares. Claro que o ideal é que durante mesmo o tratamento com essas canetas emagrecedoras, com o Mounjaro, com o Ozempic, você tenha um acompanhamento de um nutricionista, né? Porque do médico, com certeza, eu sei que você vai ter, porque são remédios de prescrição médica. Então, para você comprar, você precisa da prescrição, você precisa de um profissional que te oriente com relação à dose, progressão da dose, diminuição da dose, tudo mais. O médico normalmente sempre tá ali, mas é super importante ter um nutricionista também te ajudando a fazer boas escolhas alimentares, te ajudando, já que você vai comer menos, a ter uma melhor qualidade, fazer melhores escolhas, porque senão acontece também o que muitas pessoas falam aí, né? A pessoa fica super flácida, perde muito cabelo, pode ficar até muito resfriada, porque como a quantidade de calorias consumidas por dia acaba sendo muito pouca, o déficit calórico é muito grande em muitos casos. Então o corpo pode sentir mais em alguns casos, então esse é um ponto importante. É um processo em que a pessoa consegue emagrecer mais facilmente porque ela de fato não sente fome. Ele consegue fazer com que a sua sensação de fome diminua a ponto de você esquecer que precisava comer aquele dia. E é mais fácil, né, gente, você conseguir fazer melhores escolhas nesse sentido. O problema é quando tá chegando no fim do tratamento que a pessoa pensa assim, e agora? Eu vou ter que tirar o remédio, o médico tá falando que tá chegando no fim do tratamento, tá diminuindo a dose. Como é que eu faço agora? Será que quando eu tirar esse remédio eu vou voltar até aquele padrão alimentar de antes? Vamos falar mais sobre isso. Então, o que acontece quando você para de aplicar a medicação? Você interrompe o uso da medicação, ele deixa de atuar no seu organismo e isso significa que aquele estímulo artificial desses hormônios de saciedade vai desaparecer. O corpo volta a depender apenas da produção natural dele, desses hormônios, que era o fisiológico, era o basal de antigamente. E a percepção de fome tende a aumentar gradualmente. Não é assim, parei de aplicar um dia, no outro dia minha fome volta ao que era antes. Isso acaba sendo um processo mais lento. Não é um efeito rebote necessariamente, é simplesmente o seu corpo voltando a funcionar de forma basal. Aí as pessoas querem saber, a fome afinal volta? Volta, mas não necessariamente do jeito que você tinha fome antes, isso sempre vai depender de como você faz o acompanhamento durante o tratamento. A fome pode voltar de formas diferentes para pessoas diferentes. Claro que ninguém é igual a todo mundo, a gente não é robô e não tem receita de bolo, mas o que vai determinar isso são algumas coisas específicas. Primeiro, as mudanças alimentares que você fez durante o uso do remédio. E é por isso que eu te falei que é bem importante, junto com o acompanhamento médico, que você tenha um acompanhamento nutricional, para que durante esse processo você possa fazer um processo de reeducação nutricional, reeducação alimentar, e entender melhor o que funciona para você, o que você gosta de comer, o que funciona bem em termos de saúde, porque como ele vai tirar essa fome, você começa a entender um pouquinho melhor
o que que você gosta, o que te dá mais saciedade, o que que você tem mais clareza para fazer as escolhas alimentares. Inclusive, muitas pessoas falam que ele diminui um pouco aquelas vozes de fome na cabeça, né? Tem até um termo em inglês para isso. O ruído alimentar diminui com esses alimentos. Então, ele ajuda você a fazer escolhas mais conscientes. Além disso, também vai ter levado muito em consideração essa questão da fome, como ficou a organização da sua alimentação com relação a proteínas e fibras, que normalmente é o que os nutricionistas indicam que você priorize no consumo desses alimentos. A proteína para preservar a massa muscular e a fibra para o funcionamento intestinal, né? Enfim, para a questão do colesterol, para a questão do controle do açúcar do sangue. Então, se durante o tratamento você teve uma boa educação nutricional nesse sentido, se você continua mantendo um bom aporte de proteínas e fibras depois, você vai se manter ainda com mais saciedade. Outra questão foi a preservação de massa muscular que você conseguiu fazer durante o acompanhamento. Então, por isso que é importante você fazer um bom aporte de proteínas e, se você puder, também ter um acompanhamento de um profissional de educação física para que ele consiga fazer para você um trabalho de fortalecimento, ou até mesmo ganho de massa muscular. Muitas pessoas que não fazem exercício físico nesse momento ficam mais flácidas, porque a perda de peso é muito acelerada. E quando você está flácido é porque você perdeu gordura e também um pouco de massa muscular. Então, o ideal é que você tente fazer uma recomposição corporal aí, perdendo sim gordura, mas aumentando, pelo menos mantendo o tecido muscular para o metabolismo continuar ativo. Lembra também que em qualquer processo de emagrecimento, com medicação ou não, o sono tem um papel fundamental. Então, se você priorizou o sono, isso também vai te ajudar a manter mais essa perda de peso depois, porque a gente sabe que as pessoas que têm uma noite de sono prejudicada fazem piores escolhas alimentares no dia seguinte, ficam mais irritadas, mais cansadas para treinar, então tudo isso está muito relacionado. E também a gente tem que levar em consideração o histórico de dietas restritivas que a pessoa fazia antes de utilizar o Mounjaro ou o Ozempic, porque tem pessoas que já vão usar esses remédios quando já estão tentando muitas coisas e não conseguem emagrecer. Então o corpo já estava num déficit calórico muito grande. Então, como é que isso vai acontecer? Normalmente o que a ciência diz é que as pessoas que fazem o uso sem acompanhamento do profissional de nutrição, de educação física, médico, tenho certeza que você está fazendo, né? Eu espero que sim, porque é um remédio que a gente está falando aqui. Mas a pessoa que fez o uso desse remédio sem reorganizar os hábitos alimentares e de atividade física, tende a sentir mais dificuldade depois. E o peso, né? Muitas pessoas querem saber, depois desse investimento, que é super alto mesmo, né? Em termos de dinheiro, em termos, né, de mobilidade emocional mesmo, a pessoa tá focada ali naquele processo de emagrecimento. Como é que o peso fica depois? O corpo não necessariamente vai recuperar o peso e muito menos rapidamente. O que acontece é que se você de um dia para a noite passa a comer exatamente o que você comia antes, se a proteína cai muito, se você perdeu muito músculo e se você basicamente volta àquele mesmo comportamento alimentar antigo, come muita fritura, muito açúcar, muito ultraprocessado, não faz exercício, muita bebida alcoólica, muito petisco, come mal, você vai voltar a ter os mesmos resultados que você tinha antes. Pode ser que leve um pouco mais de tempo, mas se você não mudou o seu hábito alimentar, a sua rotina, a tendência é que você volte a engordar. Outro ponto importante para falar é a questão da relação emocional das pessoas com a comida. A gente sabe que para algumas pessoas esse ruído alimentar é muito grande, a pessoa já acorda pensando no que vai comer, tá feliz, come, tá triste, come, tá estressado, come. Então, se a pessoa não consegue mudar a relação dela com a comida, pode ser que depois, quando você retira esse remédio, que diminui o seu apetite, tudo isso volte. Então, se esse é o seu caso, procura também um psicólogo, um psiquiatra especializado em essas questões alimentares para te ajudar, para garantir que depois você vai ter uma relação mais saudável com a comida mesmo e a comida vai entrar nesse lugar de te nutrir, que é onde ela realmente precisa ficar. Antes de finalizar, eu quero te lembrar que eu tenho aqui no canal uma playlist com muitas dicas para te ajudar a emagrecer com saúde, muitas receitas. Se você busca aí ideias, né, se você tirou o remédio, até está no processo de utilizar e quer ideias saudáveis, saborosas, para mudar a sua relação com a comida, né? A gente quer comer uma comida saudável, mas quer que ela seja saborosa também, né? Tem o prazer da alimentação. Eu vou deixar aqui embaixo para você várias receitas de almoço, jantar, café da manhã, petiscos que vão te ajudar. Tem receita low carb, baixa em caloria, então depende sempre da sua linha de alimentação. Quero saber de você se você já parou de tomar esses remédios, se você teve um reganho de peso, ou se você tá conseguindo manter. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é super importante pra mim. Compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.